janeiro 24. Gênesis 48, verso 1 a 49, verso 33. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã-Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com uma grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, José olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita. Colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, José cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José dizendo: que o Deus diante do qual andarem meu avô, Abraão, e meu pai, Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e meu arco. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel seu pai. Rubem, você é meu filho mais velho, minha força, o filho de minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal.
Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois, em sua ira, matarão homens e, por diversão, aleijarão bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalhei entre os descendentes de Jacó, e eu os dissiparei por todo o Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agarra, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquela a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarrará seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar, e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, que descansa entre 2 sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Aser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz a lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacarão brutalmente, atirarão nele e o atormentarão. Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos e ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Menre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar esta instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Mateus 15, verso 29 a 16, verso 12. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu ao monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficaram admiradas e louvaram a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver.
Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar no chão, tomou 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar os pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobra que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Salmos 20, versos 1 a 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Que o Senhor responda a seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarda de todo mal. Que de seu santuário ele envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para seus holocaustos. Que ele conceda os desejos de seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responda ao nosso clamor por socorro. Provérbios 4, versos 20 a 27. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda a conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal.